Olá, vamos falar mais um pouquinho sobre o LNK 306, mas as configurações seguem basicamente as mesmas do 302 e do 304. O LNK ele tem esse formato visto por alto. E a contagem dos pinos normalmente começam depois do chanfro à esquerda, 1, 2, 3, 4, descendo, depois do outro lado, 5, o 7 e o 8. Ele não tem um pino. Essa é uma configuração padrão sugerida pelo fabricante e seguida normalmente pela maioria daqueles que fabricam as placas eletrônicas. Percebemos nessa configuração que temos na entrada os diodos retificadores, os dois diodos, o diodo 1, D1 e D4, são os retificadores, passando a corrente para a corrente contínua, para que o circuito possa funcionar, o LNK possa trabalhar, porque ele trabalha com corrente contínua. Temos os 4 pinos 1, 2, 7 e 8 que são interligados. Os pinos que estão marcados com S. Esses pinos eles estão interligados. Então as medições a serem feitas seriam ali nos pinos 5, 4, 3, ou no 1, ou no 2, ou no 7, ou no 8, pelo fato de estarem interligados. Podemos perceber aqui num diagrama em blocos a constituição interna do LNK 306. Mas, como já dissemos, o 302 e o 304 seguem as mesmas configurações. O 302 e o 304 trabalham com correntes menores. Vemos então ali um MOSFET que tem seu pino 5 e o pino 1 ligados no LNK, um MOSFET em canal N. Ao usarmos o multímetro para realizarmos medidas ômicas entre seus terminais, independentes da polaridade das pontas de prova, a resistência é altíssima. Não teremos leitura em nosso aparelho. Temos um regulador no meio do caminho e ele comporta-se como diodo. Temos que nos lembrar que a entrada ali é positiva. O retificador, o diodo, deixa passar apenas os pulsos positivos. Então, se realizarmos uma medição colocando a ponta de prova no pino 5 e no pino 3, teremos continuidade. Mas se invertermos as pontas de prova, já não teremos continuidade. A resistência seria muito alta entre os pinos 5 e o 3, devido ao fato de ter esse regulador no meio entre essas nossas medições, ele se comporta como um diodo. E as medições são altíssimas ali entre os pinos 1 e 5, 2 e 5, 7 e 5 ou 8 e 5, porque nós estamos medindo ali os terminais de um MOSFET canal N. Realizando medições nos pinos 1, 2, 7 e 8, nos dois sentidos,
Em um teremos leitura ômica, no outro não, porque temos um único diodo Zener no caminho. A barreira para a nossa medição seria esse diodo. Como sabemos que o diodo conduz no sentido, teremos alta resistência no sentido inverso. Pino 3 e os pinos 1, 2, ou 7, ou 8. Lembrando que esse é um conversor buck, conversor abaixador. É um circuito eletrônico utilizado para converter uma tensão corrente contínua em outra tensão corrente contínua de valor mais baixo. É similar ao conversor boost, que é um elevador de tensão, e é um tipo de fonte chaveada. Então podemos dizer a grosso modo que os CIs LNK são mini fontes chaveadas para baixa corrente. Todos os outros componentes no interior desse integrado, eles trabalharão em função do bom funcionamento do MOSFET. Os limitadores de corrente, reguladores, protetores de sobrecorrente, proteção térmica, todos irão trabalhar para o bom funcionamento do MOSFET, para o seu perfeito chaveamento. Então esse é um diagrama em bloco do fabricante que mostra como funciona esse CI internamente. Aqui é apenas para que você tenha uma ideia, porque muitos se surpreendem pelo fato de não terem nada em suas mãos para conhecerem o circuito, como é por dentro e o que estão medindo nos pinos desse CI. Mais uma vez que temos essa imagem realizando medições nos pinos 1, 2, 7 e 8, com o pino 3 nos dois sentidos. Em um teremos leitura ômica, no outro não, justamente porque temos o diodo Zener no meio do caminho. Mas uma leitura básica, que são realizadas entre os pinos 3 e 5 e entre os pinos da fonte e o pino 5. Observamos ali a leitura. É só dar uma estudada básica para se saber o que está medindo. Não é complicado, é super simples. Estamos falando de um LNK funcionando em situações normais, em condições normais de funcionamento. Eles terão essas leituras ômicas. Então, esse foi o LNK 302, 304 e 306. Dê um like, inscreva-se no canal, que postaremos novos vídeos que talvez sejam de interesse de todos, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo, um abraço.